Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninha aqui na área para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai fazer alguns exercícios de função trigonométrica. Bem, a questão fala o seguinte: um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa do projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália para medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Bem, aqui nós temos duas situações diferentes da onde o balão foi visualizado. Da região A qual a gente tinha uma inclinação de 60 graus e uma distância para o ponto onde o balão se encontrava de 1,8 quilômetros. Já no outro ponto, nós tínhamos uma inclinação menor de 30 graus e uma distância total aqui de 5,5 quilômetros, ok? Em ambas situações, o que a gente pode analisar é que estamos trabalhando, com uma semelhança de triângulos, a qual a gente verifica que a altura nos dois casos elas acabam sendo iguais, ok? Guarde essa informação, vamos para a pergunta. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram um balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido conforme se vê na figura, e avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão? Bem, pessoal, a função trigonométrica que a gente vai trabalhar aqui, nesse caso, ela vai ser a função tangente. Por quê? Porque em ambos os casos, nós estamos relacionando não a hipotenusa dos nossos triângulos, mas sim os seus catetos opostos e adjacentes. Bem, o que a gente precisa verificar? Sempre que a gente está trabalhando com uma função tangente, necessariamente a gente está trabalhando com a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ok? Então, de uma forma geral, a gente pode pensar nessa situação como sendo tangente de um ângulo alfa igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. E de uma maneira geral, o que a gente vai fazer aqui? Aplicar essa situação em ambos os casos. Então, nós temos aqui 60 graus, ou seja, a tangente de 60 graus ela é igual ao cateto oposto, que nesse caso é a altura, e o cateto adjacente, que é a distância que nós temos do ponto A para o ponto onde o balão se encontra. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter H dividido por 1,8. Nesse caso, pessoal, vamos lembrar que 60 graus é um dos nossos ângulos fundamentais. Saber a tangente dele é imprescindível para que a gente vá bem preparado para o nosso concurso. Nesse caso aqui, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, não é? Então, nesse caso, para a gente descobrir a altura, basta a gente multiplicar a raiz de 3 por 1,8. Ok? Bem, a outra forma que a gente tem para resolver esse problema, é pensar aqui na nossa situação, não do ponto A, mas agora sendo vista do ponto B. Como que a gente faz essa relação? Bem, da mesma forma, porque a gente continua tendo o quê? Um triângulo retângulo, não é? Analisando aqui de uma forma triangular, não é? Então, nós temos que a tangente de 30 graus é igual a H, só que agora a distância que nós temos desse ponto para o ponto B, ela mede 5,5, ok? Então, aqui para a gente a altura seria tangente de 30, que a gente sabe que é a raiz de 3 dividido por 3, vezes
o 5,5, que é a distância que nós temos entre os nossos pontos. Pessoal, só para que a gente deixe bem claro, em ambas as situações aqui, a gente vai encontrar o mesmo valor de H. O mesmo valor de H, ok? Se a gente utilizar a raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7, a gente vai fazer a nossa continha e perceber que a altura vai ser aproximadamente 3,1 quilômetros, ok? Em ambas as situações. Se a gente multiplicar 5,5 por 1,7 dividir por 3, ou pegar 1,7 e multiplicar por 1,8. A gente encontra a mesma altura, marcando aqui a letra C como sendo a alternativa correta, ok? Bem, pessoal, nessa segunda questão, nós vamos trabalhar com a função cosseno, ok? E aí a gente vai utilizar algumas relações que nós temos dentro da própria trigonometria. Dá uma olhadinha no texto aqui, essa questão aqui também é do Enem. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido a sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por, ou seja, RT é igual a 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes o cosseno de 0,06 vezes T. Pessoal, uma das coisas que a gente precisa ter quando a gente está trabalhando com as questões do Enem é entender que muitas das informações, não é, elas são dadas em excesso, para que você saiba analisar de forma correta quais são as informações que são importantes para você. Aqui, não é, dando continuidade ao nosso texto, a gente vai perceber que em nenhum momento ele relaciona tempo, ele só vai relacionar o máximo e mínimo que nós podemos ter dentro dessa função, ok? Como que a gente vai verificar isso? Dando continuidade aqui no texto, a gente vai analisar. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representados por S. Então, nesse caso, pessoal, a gente precisa descobrir o valor de R quando o cosseno assume o seu valor máximo e também quando ele assume o seu valor mínimo, tá? Uma das coisas que a gente precisa sempre manter na nossa mente é que quando a gente está falando sobre seno e cosseno, elas são funções que oscilam entre 1 e menos 1 sempre. Sempre, basta a gente lembrar do nosso círculo trigonométrico. Então, nessa situação aqui, basta a gente aplicar a situação do cosseno de 0,06 vezes t sendo menos 1 e 1, e aí a gente vai identificar o que está acontecendo no nosso problema, ok? Então, aqui, ó, a gente vai desaguar para duas equações. Aquela que a gente tem o cosseno sendo menos 1, e o cosseno sendo mais 1, que é exatamente o valor mínimo e máximo que o cosseno pode assumir. Então, aqui, 5.865 dividido 0,15 vezes menos 1 vai dar menos 0,15. 1 menos 0,15, a gente vai encontrar o 0,85, ok? E aqui a nossa outra informação, quando ele assumir o valor de mais 1, ok? Quando ele assumir o valor de mais 1, a gente vai ter 0,15 vezes 1, e aí a gente vai ter 1 mais 0,15, e aí o nosso denominador, ele fica sendo o quê? Ele fica sendo 1,15. Ou seja, nessa situação, o que a gente precisa verificar? Que aqui a gente acabou de descobrir quais são os valores do raio no apogeu e no perigeu. Quando a gente está trabalhando, pessoal,
com o Enem, a banca do Enem, é muito importante a gente não ter medo de fazer continha. É exatamente isso que ele queria que a gente fizesse. E aí, automaticamente, quando a gente fizer essa verificação, a gente vai perceber que os valores encontrados eles vão ser inteiros, não é? Então, nessa situação aqui, ó, a gente tem que o nosso raio vai ser de 5.100 e aqui vai ser de 6.900. Ele falou pra gente que ele quer descobrir o valor de S, não é? E S é justamente a soma que nós temos entre o máximo e o mínimo. 6.900 mais 5.900 vai dar exatamente 12.000 quilômetros. Ok, pessoal? Sempre que vocês estiverem em situações de máximo e mínimo em funções trigonométricas, lembrem-se da oscilação que nós temos entre seno e cosseno. Ok, pessoal? Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima!